Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jennifer, esse aqui é o meu canal Diário da Cristã e hoje nós vamos falar sobre este livro aqui. Essa aqui foi a minha segunda leitura de 2025 e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o que se trata o livro e por que você deveria lê-lo. Então, o nome do livro é Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E ele é da literatura clássica cristã. É um livro muito antigo, escrito pelo Charles M. Sheldon. E ele é de 1896, então ele se passa nessa época, tá? Época de carruagens, de pessoas muito bem vestidas, alta sociedade, versus pessoas que passam fome, pessoas que são viciadas em bebida. Enfim, o livro retrata esses dois lados da história, tá bom? Então, vamos lá. Vou falar somente o comecinho do livro aqui para vocês. Então, o livro retrata a história de Henry Maxwell, que era um pastor. Se trata de uma cidade chamada Raymond e os personagens desse livro vivem nessa cidade. E essa cidade tem uma grande igreja, chamada Igreja de Raymond. Se eu não me engano é assim o nome da igreja. E o Henry Maxwell é a pessoa que prega aos domingos nessa igreja, ele é o pastor da igreja. Até que um dia ele está em sua casa preparando o sermão de domingo e alguém toca a campainha. E ele já tinha sido incomodado algumas vezes enquanto ele estava escrevendo o seu sermão, até que ele vai atender a campainha e é um homem muito mal vestido, um homem claramente um mendigo, claramente passa necessidades. E o homem está lá para lhe pedir emprego. Então ele fala que está há mais de um ano sem conseguir emprego, se ele não poderia arrumar alguma coisa para ele fazer, algum emprego para ele. E ele, olha, eu sinto muito, eu não tenho nenhum emprego para te arrumar, mas boa sorte, eu espero que você consiga. E essa é a conversa dos dois, ali naquele momento que ele estava preparando o sermão de domingo. E no livro fala que o sermão dele era um sermão que impressionava as pessoas, de tão bem escrito, de tão bem elaborado, até que acontece de no domingo ele está lá pregando o seu sermão e no final, este mesmo homem que vai lhe pedir emprego sobe lá no altar e no púlpito, né? Algumas pessoas chamam de púlpito. E aí ele começa a falar, e ninguém o impede de falar, mas claramente ele é uma pessoa que não convive ali naquela sociedade, ele não pertence àquela sociedade porque ele tá mal vestido, claramente desempregado, né, sem condições nenhuma. E ele começa a falar, e eu acho que eu queria ler essa parte que ele fala, porque ele é muito impactante, então eu vou procurar aqui pra eu ler pra vocês. Vamos lá. Ele fala, não sou nenhum mendigo, não sou um mendigo comum, embora não conheça nenhum ensinamento de Jesus que torne um tipo de mendigo menos digno de ser salvo do que o outro, vocês conhecem? Ele fez a pergunta com tanta naturalidade como se toda a congregação fosse uma pequena classe de estudos bíblicos. Ele parou por um momento e tossiu dolorosamente, então continuou. Perdi meu emprego há 10 meses, sou tipógrafo. As novas máquinas de linotipo são belos exemplos de invenção, mas conheço 6 homens que se mataram durante o ano apenas por causa dessas máquinas. Claro que eu não culpo os jornais por consegui-las, entretanto, o que um homem pode fazer? Eu sei que nunca aprendi nada a não ser meu ofício, e isso é tudo que sei exercer. Eu vaguei por todo o país tentando encontrar algo, existem muitos outros como eu. Não estou reclamando, estou apenas constatando fatos. Mas eu estava me perguntando, enquanto estava sentado lá embaixo da galeria, se o que vocês chamam de seguir Jesus é o mesmo que ele ensinou. O que ele quis dizer quando disse, siga-me? O reverendo disse, nesse momento ele se virou e olhou para o púlpito, que é necessário que o discípulo de Jesus siga seus passos, que são obediência, fé, amor e imitação. Mas eu não ouvi explicar o que ele quis dizer com isso, especialmente o último passo. O que vocês cristãos querem dizer com seguir os passos de Jesus? Enfim, para esse vídeo não ficar muito longo, ele basicamente fala do que aconteceu com ele, que ele estava
que a mulher dele morreu de fome porque ele não conseguiu arrumar um emprego, que ele tinha uma filha que não mora com ele porque ele não tinha condições de sustentar a filha dele. Então essa filha ficou com um amigo que ainda tinha emprego. E ele fala que ele rodou por toda a cidade e ninguém o arrumou um emprego. Ninguém o ajudou. Aí ele até fala assim, apenas o reverendo que acabou de falar, quando eu fui na casa dele atrás de emprego, ele falou, eu sinto muito pela sua situação, mas eu não tenho nenhum emprego para te arrumar, boa sorte. Aí ele até fala que foram palavras assim, né, de bom grado, né, palavras que o confortaram, porque nenhuma das outras pessoas tiveram compaixão pela situação dele. E esse livro aqui, depois que acontece isso, o reverendo leva esse homem pra... Ele desmaia, na verdade, quando ele termina de falar, tá todo mundo chocado com as coisas que ele falou, e ele acaba desmaiando, caindo no chão. E aí as pessoas falam, ele tá quase morrendo. Mas por quê, gente? Porque ele passava fome, esse homem. Então o reverendo acaba levando o Henry Maxwell pra casa dele, e ele acaba morrendo na casa dele, sem mesmo antes dar tchau pra sua filha, que estava do outro lado da cidade com um amigo dele. E ele até fala, tragam minha filha até mim, só que não dá tempo da filha dele chegar antes da sua morte. E esse livro, o começo, ele é muito pesado, porque como cristãos, a gente fica imaginando, nossa, o que a gente está fazendo, né, para imitar Cristo? O que a gente está fazendo para realmente ser cristãos de verdade? A gente está ajudando alguém, quando alguém vem vender alguma coisa pra gente, que claramente aquela pessoa está necessitando, a gente compra se a gente tem dinheiro. Se a gente não tem dinheiro, a gente ora por aquela pessoa, a gente tenta ajudar de alguma forma, e eu tenho certeza que Jesus ajudaria de alguma forma, nem que fosse por uma oração, né? Mesmo que ele não tivesse dinheiro para dar. Então, você está seguindo os passos de Jesus? Depois que acontece isso nessa igreja, o reverendo, ele propõe uma promessa para a sua igreja. Todos ficaram impactados com isso que aconteceu, porque todos ficaram sabendo que esse homem morreu de fome, por não ter um emprego, e ele rodou a cidade inteira e ninguém arrumou um emprego para ele, sendo que a cidade inteira frequenta a igreja de Raymond. E aí, o reverendo chega na sua igreja no próximo domingo, com um sermão totalmente diferente do que ele costumava fazer durante todos esses anos, e fala que estava repensando a sua vida como cristão, por conta daquele acontecimento. E ele fala que tem uma sugestão para a igreja. E ele sugere que durante um ano, as pessoas que prometerem fazer essa promessa, né, prometerem seguir essa promessa, que elas deverão pensar o que faria Jesus antes de tomar qualquer decisão na sua vida. Então, você vai fazer uma faculdade? Jesus faria essa faculdade? O que Jesus faria? Você vai ajudar alguém? O que Jesus faria para ajudar essa pessoa? Você tem um trabalho? O que Jesus faria lá no seu trabalho se ele estivesse no seu lugar? Então é essa a proposta que ele dá para a igreja, ficar um ano se perguntando o que Jesus faria antes de tomar qualquer decisão da sua vida. E é qualquer decisão, gente. Por menor que seja, tipo, tô indo na padaria, tem um homem na rua que claramente está passando necessidade. O que Jesus faria nessa situação, né? Jesus está aqui comigo andando, o que Jesus faria? Então eu vou fazer apenas o que Jesus faria, já que eu sou cristã imitadora de Cristo, eu vou fazer apenas o que Jesus faria. E é isso que ele propõe para essa igreja, e muitas pessoas aceitam, e eles falam que eles nunca viram um mover tão grande do Espírito Santo naquela igreja até aquele dia, até o momento que eles falaram, vamos fazer apenas o que Jesus faria. E, gente, é claro que acontecem muitos outros acontecimentos dentro desse livro. Ele é um livro pequeno, mas cheio de histórias, então cada pessoa que tomou a decisão de fazer apenas o que Jesus faria, o livro conta um pouco do que aconteceu na vida delas após essa promessa. Então, muitas vidas foram tocadas, muitas vidas foram influenciadas, vidas de pessoas que eram cristãs, eram ricas, mas que não faziam o que Jesus faria com o dinheiro que elas têm. Então elas começaram a repensar, nossa, eu tenho 1 milhão na conta, o que Jesus faria com 1 milhão, né? Eu tô lavando roupa, então se ficar um barulhinho de água é porque eu tô lavando roupa. Mas enfim, o que Jesus faria com tanto dinheiro? Eu tenho um dom, eu sei, um talento, né? Eu sei cantar. O que Jesus faria se ele tivesse uma bela voz e soubesse cantar? Ele venderia a voz dele pra, sei lá, pra, como chama, gravadoras gigantes e cantaria qualquer coisa, ou ele usaria a voz dele para edificar o reino, né?
para ajudar as pessoas, tocar as pessoas no reino de Deus. Então, tem uma história que me comoveu muito, que é uma menina que ela sabe cantar. O livro fala que ela é linda e a voz dela é mais linda ainda, encanta a todos que escutam. Mas que ela estava tentando entrar num concerto na época e ela iria ganhar muito dinheiro, viajaria com esse concerto e provavelmente ficaria famosa por causa dele. Mas quando ela promete fazer apenas o que Jesus faria, seguir apenas os passos de Jesus, ela fala, não, Jesus não venderia a sua voz, Jesus usaria a sua voz para o reino. E ela começa a cantar em um bairro pobre da cidade, um bairro que já era esquecido, e muitas outras pessoas daquela igreja também usam as suas vidas, os dons que elas têm, os talentos que elas têm, para alcançar essas pessoas que estavam perdidas nesses bairros. Então, eu não vou falar muito, porque senão, né, vou contar o livro inteiro e não vai ter graça você ler. Mas é basicamente isso. O livro faz a gente pensar como que nós estamos vivendo, se nós estamos vivendo realmente o que Jesus faria, se nós estamos vivendo falando que somos cristãos, mas não fazendo nada do que Jesus faria. Então, esse livro é muito bom para você refletir se você está realmente vivendo uma vida com Deus, se você está realmente fazendo aquilo que Jesus faria, o que Ele gostaria que você fizesse, se Ele estivesse no seu lugar. Enfim, gente, eu recomendo muito você que é cristão ler esse livro e pensar, eu estou fazendo aquilo que Jesus faria? Eu, como cristã, imitadora de Cristo, estou fazendo o que Jesus faria? Eu estou só vivendo a minha vida com um título diferente de cristã e não está mudando absolutamente nada, nem na minha vida, nem nas minhas decisões, nem na vida das pessoas ao meu redor. Então eu acredito que esse livro faz a gente pensar como que a gente está tratando as pessoas ao nosso redor, se aquilo que a gente trabalha, como a gente estuda sobre, reflete Jesus na nossa vida. Então, eu tô fazendo jornalismo, mas por que eu tô fazendo jornalismo? Jesus faria jornalismo? Sabe, você tem que pensar realmente o porquê das coisas que você tá fazendo. Às vezes tá bom, você tá fazendo jornalismo, é uma coisa assim que eu não consigo imaginar Jesus fazendo, mas dentro do jornalismo você vai conseguir edificar o reino, trazer coisas pro reino, trabalhar pro reino. Amém, que assim seja. Mas você está fazendo jornalismo só para aparecer na televisão? Só para ficar famoso? Esse é a questão, né? Essa é a questão que o livro traz. Você está fazendo as coisas na sua vida, as escolhas da sua vida para beneficiar você mesmo ou para beneficiar o reino, né? Então, acho que é isso que o livro traz. Eu não vou falar muito, mas no final, muitas vidas foram transformadas. Essa promessa que o Henry Maxwell, reverendo da igreja de Raymond, faz para a igreja, né, propõe à igreja fazer apenas o que Jesus faria, ela não acontece somente ali no bairro de Raymond, né, que se trata a maior parte da história do livro. Ela sai dessa bolha e ela começa a ir para outras igrejas e para outras cidades. A história se passa nos Estados Unidos, então ela acaba indo para até outro estado. E é muito incrível, porque o Espírito Santo começa a agir naquelas igrejas que aceitaram fazer apenas o que Jesus faria. Então, por muitas vezes, sei lá, a pessoa já era rica e aí ela tem que abdicar um pouco da riqueza dela, dos luxos dela, para poder fazer o que Jesus faria. Mas no final, todos eles foram recompensados, todos eles começaram a viver vidas melhores, vidas com propósito, vidas para beneficiar o reino e agradar a Deus. Então, não foi uma decisão que eles fizeram, tipo, nossa, essa decisão que eu fiz acabou com a minha vida. Não, no começo foi difícil, muitas pessoas tiveram dificuldades, mas no final todas elas foram beneficiadas pelo Espírito Santo, por Deus e por Jesus, por fazer apenas o que Jesus faria e trazer boas novas para o reino, mas, né, do que, claro, a boa nova especial que é Jesus Cristo. Mas elas começam a trazer para as pessoas, não apenas, nossa, o Jesus, né, da Bíblia. Falar assim, olha, Jesus vai te salvar. E as pessoas até questionam no livro, mas como que Jesus vai me salvar se eu não tenho nem o que comer? E aí que entra, o que eu tô fazendo, né? Eu tô ajudando as pessoas que estão passando fome, as pessoas que não têm emprego, eu tô tentando dar um emprego para essas pessoas. E é essa reflexão que o livro traz. Então, eu recomendo muito, se você é cristão e você quer ter uma leitura para realmente abrir a sua mente, fazer você refletir em como você está vivendo a sua vida como cristão.
Essa leitura é muito especial, eu gostei muito. Ele é um livro assim com... não é difícil de ler, mas você tem que prestar bastante atenção porque ele fala de várias histórias, como eu disse, todos que prometeram, a maioria, né, os principais, que prometeram fazer isso aqui, apenas o que Jesus faria, ele conta a história dessas pessoas. Então, como foi a trajetória delas, o que foi difícil, o que foi fácil, como que elas terminaram. Então, no final do livro fala, tal pessoa aconteceu isso, tal pessoa aconteceu isso. E claro que algumas pessoas se perderam no meio do caminho, porque sempre acontece, infelizmente. Mas 99% foi beneficiada por fazer apenas o que Jesus faria. Porque Jesus, gente, Jesus é perfeito. Jesus, ele não comete erros, Jesus é Deus. Então não tem como ele cometer erros. E se você fizer apenas o que Jesus faria, é óbvio que você vai prosperar, é óbvio que você vai ter benefícios a partir disso. Então, acho que é isso, gente. É isso, um beijo. Espero que vocês tenham gostado da review, não sei como fala, desse livro. Se vocês quiserem que eu traga de mais livros, eu também li o livro Metanoia. Eu não tenho ele aqui, mas se vocês quiserem eu falo sobre ele. E eu também tenho um livro que eu tô lendo agora, que é A Casa da Porta Vermelha, da pastora Zoe. E ele é muito bom, ainda não terminei, eu tô na metade. Mas se vocês quiserem, deixa aqui embaixo o seu like e um comentário, que eu trago também review deles pra vocês, tá bom? Então é isso, reflitam sobre, mesmo que vocês não leiam o livro, reflitam sobre isso que eu falei. Você tá fazendo o que Jesus faria? Você está realmente sendo um imitador de Cristo ou você está só vivendo a sua vida com um título de cristão na testa? É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.